É dizer ao analisando que a responsabilidade não é do outro. O outro é impenetrável. Não dá para mudar o outro. Né? A responsabilidade é do sujeito, embora ele não tenha culpa de estar sofrendo o que sofre. Mas a responsabilidade, sim, é dele. Então, essa desvinculação da culpa para a responsabilização precisa ser feita. Aí vem aquela frasezinha que todo mundo sabe hoje, né? O que você está fazendo com aquilo que fizeram com você? É isso aí mesmo. Tem que estar repetindo mais isso aí na clínica, porque às vezes a gente encarna um médico e se responsabiliza pelas dores da pessoa, e aí vem aquele sentimento de ação narcisista, né, de ficar bem, poxa, arrebentei hoje, curei o meu paciente, não é nada disso, tá longe disso. Sim, Diogo, é contigo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor Normando. É um prazer estar participando com Boa noite, vocês Diogo. um pouco mais. Então, já aconteceu comigo a situação, eu atender alguém e a pessoa chegar achando por ser cristão, também ser pastor também, o pessoal chegar esperando uma cura religiosa. Dizer assim, mas Deus não cura todas as coisas? Quer dizer que Freud era melhor do que Jesus? Já me perguntaram isso. Eu digo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus fez o papel dele. Se você for ver, Jesus abriu mão da sua divindade para agir como homem. É a mesma coisa a gente na clínica. A gente abre mão do contexto religioso para agir como terapeuta. A pessoa que vai chegar lá, já chegou homossexuais para tratar comigo, e perguntou, como é que eu faço para deixar de ser o que eu sou? Eu falei, aí só depende de você. Porque é você que sente, é você que deseja. Eu apenas sou alguém que estou aqui para acolher e mostrar a interpretação para você. Mas é você que vai tratar o que você está sentindo. Porque só você sabe onde dói. Eu posso ouvir o seu relato, mas você sabe o que é que você ouve na rua, você sabe o que é que você ouve na igreja, você sabe o que é que você ouve em casa. Então, aí ele vem com aquele suposto saber, acha que a gente sabe a resposta para tudo que ele está passando. E aí já aconteceu situações de colegas que eu conheci, graças a Deus, aqui nesse grupo não tem nenhum deles, que usou a questão da Bíblia para atender. E ali, como pegou um homossexual, falou, ó, é pecado. Não? Aí a pessoa saiu dali ainda sentindo mais dor do que quando chegou. Eu falei, tá errado. Aí eu falei, eu não faço isso. Se eu não conseguir tratar uma determinada pessoa, não tem problema. Eu passo para outra analista. Não tem problema nenhum. Eu não sou o sabe tudo. Eu sou apenas alguém que estudou como qualquer outro e que eu sei a minha limitação. E eu entendo que na clínica eu só vou poder levar alguém até onde eu também fui. Se eu conseguir libertar de alguns traumas, algo que me prejudicou no passado, eu também vou conseguir. Porque todo mundo, de um modo geral, passou alguma dificuldade no contexto religioso. E vai chegar na clínica e vai querer botar para fora. E vai esperar uma resposta religiosa para tratar aquela dor que aconteceu até mesmo dentro da igreja. E a gente muitas das vezes não sabe o contexto. Às vezes a pessoa não vai contar realmente o que aconteceu. Vai contar a sua versão porque foi rejeitado, porque foi excluído, porque foi, sei lá, discriminado muitas das vezes. A gente sabe o que acontece. Aí eu deixo. Até onde o analista pode ir sem se misturar com o contexto religioso? Essa é a minha pergunta. Muito bem. Diogo, olha só, eu sou muito criticado por isso, mas eu não fico muito preocupado com isso não, tá? Mas eu vou dizer para você o que eu realmente penso, tá bom? Quando alguém chega para a gente como homossexual, por exemplo, e diz assim, eu quero deixar de ser homossexual, eu quero que o senhor me ajude. Isso é um dizer. A gente tem que ter a ideia, a gente tem que ter a ideia na clínica de que o dizer é um símbolo. É uma figura de linguagem que pode ser, aqui eu não quero trazer isso como uma via de regra, eu tenho muito cuidado com isso, mas eu estou falando da minha experiência aqui, a minha experiência clínica, a minha, Elielbert. Não é do Freud, não é do Lacan, não é do Normando, não é do Diogo, não é da Ana Carla, não é da Kessler, não é de ninguém. A minha experiência me faz caminhar nessa direção.
Quando o sujeito me diz, quando o indivíduo me diz, eu quero me libertar disso, dessa prática, eu sou homossexual e quero deixar de ser. Isso foi o que ele disse. Mas, na grande maioria das vezes, o dito é outra coisa. O que ele não disse é o oposto. O que ele está dizendo assim, eu quero ser. O símbolo que aparece é o que ele reage em torno do conflito, do seu próprio conflito. Ele já transferido para o seu analista, ele quer saber inconscientemente, ele nem sabe disso, o que o seu analista está dizendo. Agora, eu sou um pastor. O tema hoje é psicanálise e religião, né? Eu não posso responder como pastor nessa hora. A pergunta que eu costumo fazer é essa. Fulano, você tem condição nesse momento? Aí vai depender do momento da clínica. Eu tenho pacientes homossexuais que estão comigo, já está na 30ª sessão. Aí é fácil fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. É verdade que você quer deixar de ser homossexual, deixar de praticar? Isso é verdade ou não? Na maioria das vezes ele disse, aí eles botam a mão na cabeça, olha para lá, olha para cá, eu não sei responder isso ao senhor. Na maioria das vezes, ele não quer deixar de ser homossexual. Ele não sabe lidar com isso. Então, eu, como analista, eu tenho que olhar para o desejo dele. Para o desejo real. Para o desejo que não foi dito. Então, eu tenho que ter essa capacidade de fazer com que ele se liberte dessa validação alheia. Por que você está sofrendo? Por que você não dá voz ao seu desejo? Eu acho que a pergunta é outra. Você quer aprender a como lidar com esse desconforto das pessoas, com essa cultura de ser homossexual. Quando a gente fala isso, eles se desmontam. Eles caem, eles ficam em prantos, e dizem, é exatamente isso que eu quero continuar, mas eu não sei como fazer, eu sou criticado, às vezes até usa até, né, fala como mulheres, às vezes eu sou criticada, porque eu tenho travestis também, transexuais, a gente tem tudo, a gente recebe tudo na clínica. Então vamos tratar isso, querida. Então vamos tratar isso, querida. Vamos tratar a forma com a qual você lidar com isso. Vamos lá. Você se vê bem como homossexual? Para mim, eu estou bem. Então tá, então vamos falar sobre isso. Fala sobre isso. Você quer aprender a ser homossexual? Eu estou aqui para a gente conversar. Quero, então vamos lá. A partir daí, a gente consegue trazer esse recalque e tratar o paciente como homossexual, e não como um homem, se ele tiver, né, se for mulher, e mulher se for homem, né? Enfim, né? Mulher sendo lésbica e o homem, enfim. Então, assim, é importante que o analista tenha essa visão clínica, essa dinâmica na sua clínica, porque senão ele vai, sim, sem perceber, trabalhar em torno de uma cura gay e, indiretamente, fazendo um julgamento. Quer dizer, vai dar a impressão que o paciente vai sair dali resolvido, e não sai, não. Ele sai com outro problema adicionado. Quer dizer, o psicanalista vai aumentar o seu conflito. Ele não está procurando a clínica para ser curado da homossexualidade. Ele vai para a clínica, inconscientemente, sem saber disso, mas ele vai para saber lidar com o seu sofrimento. E a gente tem que ter a capacidade de ajudar ele no mundo dele. Agora, se a partir daí ele começar a sofrer um outro tipo de mutação, um outro tipo de desejo, uma outra coisa, aí sim. Isso não é uma via de regra. Aí nós vamos caminhar dentro desse outro dado novo que apareceu na clínica. Mas a religião, em nenhum momento, pode se manifestar na clínica. Você não pode levar o que você é na igreja para a clínica, senão você vai entrar em conflito. Contra a transferência,
você vai arrumar problema, você vai ficar frustrado e vai trazer problemas jurídicos, com certeza. Aqui na minha cidade, o Normando deve saber o que eu estou falando, nós não vamos citar nomes aqui, um pastor muito renomado, tá? Uma sessão de análise dele era R$ 700. Uma. 50 minutos. R$ 700. Muito bom. Começou a fazer sexologia, começou a trabalhar com hipnose, às vezes conversava comigo, né? E ele sempre me olhando de cima, eu sempre pequenininho. Eu falei, cuidado com esse negócio de hipnose com psicanálise. A hipnose é muito bom, é muito legal, é muito eficiente, funciona também. Tenho nada contra a hipnose, mas hipnose não é psicanálise. Ou você recebe um paciente como hipnoterapeuta, ou você recebe um paciente como psicanalista. Ou você recebe um paciente como sexólogo, ou você recebe um paciente como psicanalista. Não fica com esse negócio de trazer tudo para uma clínica só, que você vai ter problema. Nada, eu tenho 20 anos de psicanálise, eu sou o melhor, eu fui eleito o melhor. Beleza, tranquilo. O que aconteceu, a gente já sabe. Né? Uma paciente com problema de orgasmo, né? Hipnotizou a moça e meteu o dedo lá onde não tinha de fazer, e vocês sabem o que aconteceu. Então, essas experiências, embora que desagradável e desconfortável, aqui só tem gente grande aqui nessa sala, aqui só tem colegas, aqui só tem psicanalistas. Não coloque a mão em pacientes. Mas o Freud colocou a mão em Elizabeth von Erck, nas pernas dela, porque a perna dela ela era paralisada e ele colocou a mão na perna dela. Sim, Freud era médico. Freud era médico, ele podia colocar a mão no paciente. Nós não somos médicos. Não tem que botar a mão em ninguém. Cuidado com essas coisas. Então, Diogo, a minha linguagem é uma linguagem chula mesmo, tá, pessoal? Não fica assustado, não. Mas a minha experiência clínica é essa aí, tá bom, Diogo? Bora lá. Obrigado, professor Diogo. Espero que tenha acrescentado a sua pessoa, acrescentou a nossa pessoa também. O professor Leoberto Falcão tem uma carreira, né, na psicanálise. Ele disse que ele não precisa da psicanálise para viver, mas existem muitas pessoas que hoje estão vivendo porque ele se tornou psicanalista. E a gente fica muito feliz por tê-lo no quadro de colegas psicanalistas, tá, professor? Eu estou numa carreira Muito obrigado, Armando. Numa carreira ainda para poder aprender mais um pouquinho, né, amadurecer em vários aspectos, e fico feliz por poder ter o senhor como meu mentor, ok? Sabemos que temos dificuldades no sentido de orgulho, de conteúdo teórico, e que o analista ele pode também, não só eu como qualquer um aqui, acabar academizando demais a psicanálise enquanto ela é algo para ser praticado enquanto humano, né? Mas nós estamos aqui para formar uma equipe para uns cuidar dos outros também, né? Poder pontuar, falar e não desejar o mal, desejar que ninguém se perca nesse caminho, né? Mas que a gente possa desejar o sucesso de cada um, porque se um vencer na psicanálise, todo psicanalista da região e de outros lugares vence, né? Nós temos aqui na fila, professor, agora tá Gifloral Psicanálise e depois a Maria Aparecida. Pessoal, como eu disse antes, quando começar a falar, eu vou marcar 3 minutos, tá? Para a gente não passar desse tempo. O professor pode se estender, mas a gente tem que ser o mais objetivo possível, tá? Para que a gente possa ouvir um número maior de pessoas e aprender. Depois eu vou fazer a leitura, professor, das mensagens enviadas, ok? O senhor poder tanto ver aqui os elogios, né, quanto perguntas, e acredito que vai ser de suma importância fazer essa leitura. Gifloral Psicanálise, fique à vontade. Olá, boa noite para todos. Boa noite. A minha pergunta é o seguinte, professores. Sabemos que não podemos levar a religião para dentro do consultório, porque vai dar choque, né? A pessoa não pode ir como um pastor, sim como um profissional da área da psicanálise. Mas teria algum problema se fizesse inverso? Por exemplo,
um pastor no gabinete pastoral ali, ele tratar como um profissional da área. Porque existem muitas pessoas que têm um certo receio, medo, de às vezes se abrir com um pastor ou alguém da área, assim, com medo assim, do julgamento. E eu sou cristão e eu vejo que quantas pessoas tem dentro da igreja que se esconde atrás da religião, como está tudo bem, não, Deus vai libertar, Deus vai curar, e acaba sofrendo, né, na sua pulsão, e não tem com quem falar, tem medo de se abrir. Teria algum problema, sendo bem curto, teria algum problema inverter essa polaridade, o pastor ali tratar o membro ali como um profissional na área, para ele tratar de almas, sem julgamento, sem olhar, com um olhar, tipo assim, ó, depois desse gabinete aqui, se prepara para o banco, entendeu? Mas, tipo assim, com amor, entendendo que é uma alma, entendendo que ele tem as mesmas, pode ter os mesmos sentimentos, e que ele também passa por análise. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, qual é o nome, o Normando? Me ajuda aí, por favor. Tagi Floral Psicanálise. Mas qual é o nome do Ah, senhor? sim. Meu nome é Jorge, tá? Jorge Luiz. Ô, Jorge. Legal, Jorge. Olha, eu não aconselho, não. Esse mistério da transferência, ele é muito profundo, inclusive. Quando o sujeito está diante do seu analista, o objetivo do analista é ajustar esse desajuste, né, do psique daquele sujeito que está todo bagunçado. Né? Quando o sujeito se transfere para o seu analista, o analista assume o lugar da falta na transferência, quando ocorre, né? Quando ocorre, porque muitas vezes não ocorre. Né? Existe uma aliança terapêutica que ocorre fora do set, quer dizer, o sujeito gosta do discurso daquele profissional, gosta do carisma daquele profissional, gosta do que ele fala, do que ele é, fora da análise, então ele cria ali uma aliança terapêutica. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre aliança terapêutica, está nesse meu livro também, está aqui, Aliança Terapêutica e Transferência, né? E agora, quando o setting é aberto, ele não faz transferência para essa figura carismática que ele idealizou. Exatamente por conta desse conflito de olhar do religioso para o analista. Se o sujeito não tiver o discernimento, e aqui é inconsciente puro, de quem está à frente dele, ele não vai. Parece que vai, mas não vai. O analista, ele precisa ter a ideia, o discernimento de que ocorreu uma transferência ou não. Eu não aconselho o pastor como pastor e ser procurado como pastor e desenvolver um trabalho analítico. Eu não posso, de forma nenhuma, dar esse conselho ao meu colega, porque eu quero muito que você seja um ótimo psicanalista. Em algum momento do seu trabalho, você vai ter problemas com isso. Né? O ser humano é complicado. O ser humano é complicado. Eu sugiro que o colega, quando estiver numa abordagem psicanalítica, seja só psicanalista. Absolutamente psicanalista. É muito desconfortável para a gente. Muito desconfortável. Você não tem. É por isso que nós temos que estar com as nossas análises em dia. Eu não fico sem análise. O meu analista faleceu um tempo desse aí. Estava com ele há muitos anos, ele morreu. Eu fiquei desesperado para poder arrumar um outro. 15 anos com uma pessoa, como é que muda? Né? E, enfim, fiquei assim meio que perdido, mas não consegui ficar e logo tive que, de alguma maneira, encontrar um, tá? Que não é nem tão... Esse negócio de tão bom,
Isso é um problema. Eu ia falar tão bom quanto o outro. Não tem como medir capacidade de analista. O analista é o que o analisando é. Essa coisa de que eu recebi um certificado de melhor psicanalista da religião e que passei no concurso de melhor... Isso é um mito tão miserável que a gente não pode ficar repetindo isso. Se já bateu na minha porta aqui uma empresa de destaque não sei de quê, me trazendo um certificado lindo desse tamanho, dizendo que eu fui eleito, não sei o quê, e que eu tinha que pagar uma taxa de R$250 para ficar com aquele certificado. Pelo amor de Deus, não. Não, muito obrigado. Se o senhor quiser os R$250, eu até dou para o senhor levar lá e ajudar a empresa, mas eu dispenso esse certificado. Porque isso é um mito que só vai alimentar o meu ponto de vista narcisista e eu vou entrar dentro de uma fantasia que vai me trazer sintomas lá na frente. Não vai dar. Então, assim, é importante que você, meu amigo Jorge, se mantenha como analista o tempo todo. Se você quiser, eu não aconselho também. Se você quiser clinicar dentro de um gabinete pastoral, que eu não aconselho, eu acho que o analista ele não deve trabalhar na sua igreja. Eu, por exemplo, não atendo nenhum membro da minha igreja. Nenhum, zero. Não atendo membro da minha igreja. Tem como. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que me valorizar de alguma forma. Eu tenho que compartilhar alguns pacientes com os meus colegas. Entendeu? Já compartilhei pacientes com colegas que estão aqui, inclusive nessa live aqui comigo aqui. Ó, indico, olha, procura fulano de tal que ela vai te ajudar. Eu sou seu pastor, eu não posso ser seu psicanalista. Então, tem que cortar às vezes na própria carne. Professor, excelente resposta. E às vezes a gente precisa dessa resposta não de alguém que só leu um livro, mas de alguém que está na posição que o senhor se encontra. Afinal de contas, o senhor, como pastor, tem o desejo de que a obra se cumpra na vida dos seus liderados, né? E quer que essa pessoa vença ali o pecado, né? Dos mais variados conceitos que possam ter. Então, esse desejo está sempre implicado na figura do pastorado, né? Do pastor em si. Já na análise, o desejo do sujeito, analista, tem que ser ausente, né? Então, muito bom. Eu acredito que o senhor também acrescentou a gente está um pouquinho mais tempo na área, é os mais novos, porque acaba se ocorrendo dificuldades na análise, né? Então, a pessoa está procurando a resposta da função pastoral ou da função do presbitério, e o que a pessoa precisa é de uma resposta que está no próprio inconsciente dela, né? Ou dele. A gente tem aqui, agora, a Maria Aparecida, estava na fila. Antes de passar para a Maria Aparecida, eu vou fazer uma leitura dos textos, tá ok? Das mensagens enviadas aqui, tá? Arthur já expôs, né, sobre essa questão de procurarem o cristão, né, para fazer análise. Coloquei leitura indicada, que o senhor indicou aí, a questão da análise leiga, 1926, O Futuro de uma Ilusão, né, que são bases do livro do senhor. Aqui a Aline Moraes disse: esse meu livro me deu a certeza que meus pensamentos estão certos, pois eu, como cristã, pastor e psicanalista, tenho minhas opiniões entre psicanálise e teologia. Eu estudo muito sobre esses dois mundos. Comprei esse livro como uma forma de curiosidade e conhecimento, pois dentro da minha realidade sou muito criticada por andar entre esses dois mundos, digamos assim. E esse livro me ajudou a entender que estou no caminho certo com os meus estudos. Muito obrigado. Essa é a Aline? A Aline de Camboriú? Isso. Show. Valeu, Aline. A Gláucia não está aqui, tá? Mas ela deixou uma pergunta. Ela foi participar do grupo Relatos de Psicanálise, que é um grupo de leitura muito interessante, muito bom, né? Que é desenvolvido por ela, pela Maria Cecília. Então, ela teve que partir para lá para participar. Ela disse: Freud usou de várias estratégias para lidar com essa questão. Acredito eu, né, com as dificuldades da aceitação da psicanálise, para lidar com a questão da religião. Quais as estratégias que o professor Gilbert usou? Eu acredito que ela estava falando sobre a dificuldade de, nesse momento, mostrar
mostrar-se psicanalista, sendo pastor? Acredito que seja nisso que eu estava pensando na sua pergunta. Qual foi as dificuldades que eu enfrentei para fazer essa divisão? Acredito que a pergunta dela é quais estratégias o senhor utilizou para estar, enquanto pastor, sendo também psicanalista? Olha, o que acontece? Quando você consegue tirar da sua envergadura a religiosidade, porque quando Freud fala, veja bem, quando Freud fala que a religião é uma neurose, ele está certo. Quando ele diz que a religião é uma neurose obsessiva universal, é o que ele fala quando ele escreve um de seus artigos, ele está correto. E o Feister endossou, como pastor, endossou essa colocação do Freud. Agora, quando é que a religião é uma neurose obsessiva? Quando ela é uma religiosidade, quando ela está fundamentada numa religião dogmática. Quando Deus é esse Deus coercitivo que estabelece no sujeito a culpa e o sujeito, para se livrar dessa culpa, ele busca uma solução em outro lugar. Então, o Freud está dizendo aqui que por isso que é uma neurose. Porque existe ali uma culpa, existe ali uma dor, um medo, uma complexidade intensa. A religiosidade, ela faz isso. Esse dia alguém me perguntou assim, o que é religiosidade, pastor? Aí me perguntou como pastor. Aí eu respondi o seguinte, religiosidade é quando o evangelho se submete à instituição. É quando você traz o evangelho, institucionaliza ele, diz, se não fizer o que a instituição diz que vocês vão para o inferno, vai acontecer isso ou aquilo outro. Isso é religião. A pessoa não vive o evangelho, vive a instituição. Isso é religiosidade. Isso é um dogma. O dogmático é aquele que não abre uma discussão. Ele está fechado dentro de uma questão e não tem ideia, não tem conversa. Ponto. Quando eu decidi sair desse verniz religioso, de religiosidade, eu consegui ser pastor e ser psicanalista. Antes de eu amadurecer a minha fé, o que acontecia comigo? Eu olhava para o sujeito, para a alma, a gente fala muito de alma na igreja, né? Mas a gente não tem a menor ideia do que significa alma. Aí eu estou falando quando somos só religiosos. Eu avaliava o sujeito a partir do regimento interno da igreja. Vou dar um exemplo aqui. Na minha igreja, as mulheres não podem cortar o cabelo. Isso não é um exemplo, é verdade. Lá, as irmãs não podem cortar o cabelo. Aí, quando alguém cortava o cabelo, quando uma mulher cortava o cabelo, eu olhava o regimento interno da igreja para ver o que eu devo fazer quando alguém cortou o cabelo. Aí lá está escrito, a mulher, o membro que corta o cabelo, deve ficar 2 anos no banco, sem receber oportunidade, sem participar dos departamentos. Isso é o que consta no regimento interno. Ponto. Quando eu me livrei disso, eu não destruí a minha igreja, não destruí o regimento interno. Mas como acontece agora, o que eu faço? Como pastor, eu chamo a pessoa e digo, por que você cortou o cabelo sabendo que não podia cortar? Aí a pessoa se abre, eu cortei por causa disso, eu fiz por causa disso. Vou contar uma experiência para vocês, que eu não tenho vergonha de contar. Uma irmã, umas vezes, cortou o cabelo igual o homem. Cortou mesmo, ficou igual o Normando, assim, bonitão assim, ó. Tinha um cabelão lá na cintura, ela foi lá e cortou o cabelo. Aí eu perguntei para ela, sabe o que ela disse para mim? Eu cortei o cabelo, pastor, para chamar a atenção do senhor, porque o senhor não fala comigo, o senhor atende 300 pessoas, mas eu sou invisível aqui na igreja, agora o senhor está me vendo. Olha só. Aí eu pergunto a você, essa pessoa tem que ser excluída ou tem que ser tratada?
na religião, eu tenho que excluir essa pessoa. Só que a psicanálise amadureceu a minha fé. Eu não eliminei o regimento interno está lá. Mas esse conflito, essa experiência também me ajudou. Me ajudou o quê? A enxergar as pessoas, a entender as pessoas e a trabalhar as pessoas. A gente viu ali um sintoma, um trauma, uma complexidade que precisa ser trabalhada, não com uma exclusão, muito pelo contrário, mas para uma inclusão. A psicanálise amadureceu a minha fé. Por conta disso. Quando eu falo no livro que a psicanálise amadurece a fé, é por conta disso. Quer dizer, então o Freud, ele olhou para a religião nesse aspecto. Nesse aspecto. Aí sim é uma neurose obsessiva. Agora, a religião que o Feist apresentou para o Freud é uma outra coisa. É uma outra coisa que a gente fala um pouco mais lá na frente. Obrigado, professor. Excelente resposta. A Alessandra dos Santos disse assim, que aulão, era 21:08, tá? Sara Sampaio colocou, seria tão bom que todos que iniciassem aqui pudessem continuar até o final, seria mesmo, né? Até porque a gente sabe muito bem que pedaços cortados de fala pode gerar uma má interpretação, né? Amanda, fale. Vou falar aqui baixinho que vai dar eco aí atrás. Porque o professor Normando está atrás de mim. Não, professor Elioberto, tem muita gente que está perguntando aqui, para dar uma lembrada, sobre o seu livro que eles estão querendo adquirir. Eu falei que o senhor ia falar no finalzinho, tá? Aí só para avisar mesmo que eles estão aqui afoitos. Cadê o livro? Eu quero saber do livro. Onde que compra o livro? Aí eu falei que o senhor ia falar. Tá bom. Posso. Tá certo. Uma outra... Deixa eu contar uma experiência aqui, porque às vezes você pode trabalhar dentro de uma cura que tem a ver até com a religião, mas de forma indireta. Só para ajudar vocês. Uma vez, um homem crente, inclusive pastor, né? Freud contou sobre as suas experiências clínicas, deu nomes fictícios, né? Ele não quebrou ética. Eu não estou quebrando ética nenhuma aqui. Estou falando de experiências clínicas. Essa já aconteceu há muito tempo, tá bom, pessoal? Não me queira bem, tá bom? Ninguém vai saber quem é, vocês também não conhecem, tá bom? Uma vez um pastor, ele me procurou na clínica para conversar. Meu colega, inclusive, de muito tempo, a gente não tinha muita aproximação, a gente colega de seminário, essa coisa assim. É pesado, tá? É pesado. Mas olha só o que aconteceu. Ele me procurou e ele falou assim para mim, eu estou aqui para o senhor aumentar a minha libido. Eu quero que o senhor aumente a minha libido. Um homem, um culto, bacharel em teologia, mestre em ciências da religião, estudou nos Estados Unidos, cara top. Muito defensivo intelectualmente. Na clínica ele intelectualizava muito, diferente da negação. Ele não negava nada, mas intelectualizava, que é uma resistência. Aí ele falou assim, eu quero que o senhor aumente a minha libido. Eu falei, aumentar a sua libido? Mas como assim? Aí ele falou assim, o senhor ele fez igual Jesus, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, né? Eu falei, não, agora o senhor agora eu quero saber, como é que o senhor acha que eu faço isso? Não, eu estou com um problema com a minha esposa, eu não consigo ter desejos, relações com ela, e eu quero que o senhor aumente a minha libido. Eu estou te pagando para isso. Eu falei, vamos lá então vamos aumentar a sua libido, então. O que é libido para o senhor? O que o senhor entende como libido? Aí ele falou assim, olha, é desejo por um objeto amado, pessoal. E começou a intelectualizar e tal. Eu falei, pois é, então isso aí eu não posso te dar. Esse seu pedido
eu não posso fazer, porque libido não diminui. O senhor está confundindo libido na medicina com libido em psicanálise. Libido na medicina é tesão, é o nome. O médico pode dar lá um azulzinho para o senhor, pode fazer uma intervenção de droga, que é uma questão biológica, anatômica. Aí sim, aí ele pode cuidar do senhor nesse dia. Eu não sou médico, não tenho medicina, eu não posso aumentar esse tipo de libido que o senhor quer. Eu não tenho essa condição, não. Agora, se o senhor quiser conversar comigo sobre libido em psicanálise, aí a gente pode continuar a análise. Mas me explica sobre isso aí. Aí ele começou a falar. Aí na análise, aí aquela sessão terminou, porque foi mais uma instrução psicanalítica do que qualquer outra coisa. Mas na outra ele voltou perturbado com aquilo e ele deixou escapulir que ele era, por conta da carência com a esposa, a dificuldade de se relacionar, ele teve que ir para a pornografia. E ele se viciou em pornografia durante 3 anos, ali, o tempo todo ali. Eu falei, pois é, meu amigo, então a sua libido não diminuiu, a sua libido se desviou, se deslocou. Mas como assim é a sua libido? Vamos então tentar trazer essa libido para o lugar. Se você não trouxer ela para o lugar, você não vai conseguir resolver o seu problema. Como é que eu faço isso? Aí a gente começou a desenvolver na análise o que estava acontecendo. Tratava-se de uma transição de perversão que estava... Porque todo neurótico, ele recalca o desejo de perversão. O Freud falou sobre isso, que o neurótico nega a estrutura, nega esses desejos. Por isso que ele é um neurótico. Por isso que ele está lá. Conteúdos recalcados, reprimidos, é o desconforto, é uma série de coisas. Aí a experiência clínica vai levar você, se existe de fato, se aquilo for um conflito, se aquilo for um trauma na relação dele com a esposa, se resolve. Conseguimos resolver. Porque a mulher era muito tradicional, era muito conservadora, não dava a ele o que ele queria, o que ele desejava, então ele foi procurar em outro lugar. Só que o problema não era a parceira, era o jeito, era a forma com a qual ele se relacionava. Entendeu? Então a gente entendeu ali que ele precisava mudar a sua postura, se desfazer de algumas coisas, entendeu? Porque ele dizia uma coisa lá no púlpito da igreja sendo pastor, né? É a formação reativa. Quem sabe aqui o que é formação reativa, pessoal? Quem sabe aqui? Dá aí, balança a mão aí assim, ó. Quem é os canalistas que sabem o que é formação reativa, que é um mecanismo de defesa. É o sujeito que diz uma coisa, mas ele, na verdade, deseja outra. É isso aí, é o pessoal fazendo assim com a mão. Né? Ele, no púlpito da igreja, ele dizia que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, que não sei o quê. E a esposa, como ovelha, aprendeu com ele que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Então, quando chegava lá na hora, ele queria o contrário. Lá estava o desejo real. Então, criou-se um conflito, ele desviou, então, a sua libido para outro lugar. Então, é uma experiência bacana, porque o problema se resolveu. Tá? Ele deixou o vício, conseguiu deixar, hoje ele vive bem, e a esposa também queria compartilhar com ele de todos aqueles desejos, mas era aquele conflito. Eu posso, não posso? Quem é que está na minha frente? É o pastor? É meu marido? Eu estou conversando com quem? Eu estou lidando com quem? Que conflito é esse? Eu falei, ó, a sua esposa também precisa de análise. Não comigo, eu não quero. Vamos encaminhar ela para uma outra colega aqui, ó. Deu um trato e hoje ele vive felizes para sempre, então tão distante. Entendeu? Vamos lá, pessoal. Obrigado, professor. Muito bom. Aqui nas leituras, aqui o princípio do julgamento foi quebrado, né? Aqui Marisa Santos disse perfeitas colocações. Aline Esteves disse, Fábio disse, é o discurso manifesto, o discurso latente. A Alessandra Kessler disse, né, sem esquecer que a religião é uma questão superegóica. Aline Esteves disse, na verdade, o indivíduo deseja ser o que é,
mas o que anseia é corresponder ao desejo do outro, né, nesse dito, quando o senhor falava sobre a questão da homoafetividade, né, e a procura por deixar de ser homoafetivo, ali se referindo à ideia de que, provavelmente, porque em alguma relação o indivíduo pode estar sentindo um constrangimento ou alguma dor, quer melhorar na clínica por conta do outro, né, com o objetivo de melhorar para um outro, não para si mesmo. Aqui, até porque a própria busca da análise muitas vezes tem essa ideia, né, que não é ali um pedido de análise nesse caso, tem que ser transformado em demanda de análise isso. Isso parece ser tão difícil, Luciana Camargo colocou. Na questão, acredito que o senhor falou sobre a ideia de ser pastor, amadurecer a sua fé através da psicanálise, conseguir lidar com essas questões de maneira tão hábil. Independente do sofrimento, da angústia do sujeito ser uma questão a respeito da homossexualidade, todo indivíduo tem esse desejo em ser o que é, mas se prende em julgamentos e desejos de outros, normalmente, né? A própria cultura, né, é um dado que vai produzir no final do Édipo o superego. Que aulão, obrigado, meu mestre, Marcos de Lima colocou, Ione teve que sair, foi lá para a leitura, aprendi, como Arthur Martins disse, né, aprendi a fazer isso, depois fiz psicanálise. Psicanálise é incrível. Oi? Cadê? A igreja já tem um padrão formado, então, o que foi diferente disso, né, está em direção contrária. Ana Rúbia fez uma pergunta. Só que antes de ter a pergunta da Ana Rúbia, a gente tem a nossa colega Maria Aparecida, que estava com a mão levantada, tá? E, Maria Aparecida, fique à vontade, tá bem? Lembrando dos nossos 3 minutos apenas, sendo o mais objetivo possível, que o professor estará esclarecendo, trazendo a resposta, pontuando da melhor forma. Bom? Oi, boa noite. Eu não li o livro ainda, porque eu queria assistir a primeira palestra para saber o que estava escrito nesse livro. Para não comprar livro que depois eu não ia aproveitar, mas eu gostei muito, agora eu vou comprar o livro. Mas a minha curiosidade é assim, eu sou espírita desde jovem. E à medida que eu fui me enfronhando na vida espírita, na vida espírita, eu fui me interessando pela alma humana e pelo ser humano. Então, quando eu fui fazer psicanálise, eu fui me formar em psicanálise, eu imaginava, eu deduzia, enfim, acreditava em todas as conexões que eu poderia fazer entre a psicanálise e a minha religião. Sim. E na minha prática, eu busco o máximo possível dissociar, né? Ou seja, quando eu estou na casa espírita, eu sou a espírita, e quando eu estou no set analítico, eu sou a psicanalista. Mas há uma coerência muito grande entre o que eu acredito na psicanálise, o que eu acredito na religião e aquele que são meus valores e a minha filosofia de vida como ser humano. Então, eu conheço muito pouco sobre o evangelho, sobre os evangélicos, não sei, pouco, mais as religiões fundamentalistas, como a cristã no Brasil, a Assembleia, enfim. Mas eu tenho muita curiosidade em saber como que as pessoas que são evangélicas, né, que são, por exemplo, como você, pastor e ao mesmo tempo psicanalista, encontra essas conexões entre os valores que são individuais, como o ser humano, e a associação desses valores com a psicanálise e também com a religião. E dissociar, como você estava dizendo, né? Não misturar sem perder os valores da essência humana. E eu vendo você dando as respostas para as pessoas aí, eu fiquei muito curiosa, porque é fácil misturar, né? Como você encontrou esse caminho? Para mim foi muito fácil, porque a religião espírita, ela prega um livre-arbítrio acima de tudo. Aí você tem que seguir o livre-arbítrio. Então, mesmo quando você está doente, não vai se curar, porque não é da tua vontade, né?
Mas eu não sou do Evangelho. Como é que pode se discutir essa separação entre religião e psicanálise e os seus próprios valores como ser humano? Olha só, colega Aparecida, que bacana. A sua participação foi excepcional. Muito legal. O que acontece? A própria hermenêutica, se nós tivermos uma boa hermenêutica das Escrituras, da Bíblia, a gente vai conseguir trabalhar muito bem com a psicanálise. Né? Eu me inspiro muito em Jesus Cristo como psicanalista. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando uma vez Jesus estava conversando com alguém, ele disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu fiquei muitos anos achando que o Senhor Jesus estava falando ali de um inferno escatológico. O que adianta as pessoas serem muito, muito benquistas pelo mundo e quando morrer ir para o inferno? Eu pensava que era isso. Até que eu fui fazer teologia, fiquei lá 5 anos no seminário, me formei e aprendi a regra da hermenêutica. Você lê um texto dentro do seu contexto, fazer uma exegese, aquela coisa toda. O que eu entendi ali? O que Jesus estava dizendo ali? O que adianta o homem ser bem-sucedido no mundo, ser um ícone, ser uma pessoa benquista e perder a sua sensibilidade? Não é ir para o inferno. Não é perder a alma no sentido de, quando acabasse o mundo, ele iria para o inferno com o diabo, não sei o quê, não sei o quê. Perder a alma ali é perder a capacidade de ver o outro, de enxergar o outro, de perceber o outro. Essa coisa de que você consegue se relacionar com Deus de forma vertical, isso é um mito. Ninguém consegue conversar com Deus assim. Isso é mito. Que os teólogos não... É por isso que eu estou desistindo da teologia e desisti. Eu aprendi no seminário que a religião religa o homem a Deus. Isso é mito, isso é mentira. Isso não é verdade. Mas no latim está lá que religião é religare. E daí? O evangelho ele é medido pelos feitos de Jesus Cristo. É por isso que o Feister vai dizer o Freud, está aqui no meu livro, ó. O Feister vai dizer o Freud o seguinte: Freud, você está dizendo que Deus é o pai do complexo de Édipo, porque você se esqueceu que esse Deus, ele encarnou. Não é uma ilusão. Você está preso na lei de Moisés. Aí ele vai escrever lá sobre Moisés, sobre os tabus, os totens, né? Você está falando de um Deus dogmático, de um Deus coercitivo. Aqui está a neurose obsessiva da religião. Só que você se esqueceu, por ser judeu, por não acreditar no Messias, né? Você se esqueceu que esse Deus ele se encarnou, que ele se humanizou. Então, a neurose obsessiva ela é desconstruída a partir dessa encarnação. Quando Freud ouviu isso do Feister, ele parou e disse: mas como assim? Então, o Feister toma a direção do debate e começa a dizer para ele que psicanálise e religião lutam pelas mesmas coisas, só estão numa abordagem diferente. Então, quando a gente faz uma hermenêutica parecida, de acordo com o que está acontecendo ali, você consegue trabalhar com religião e com psicanálise. O que é religião, fora dessa coisa do religare? É ajudar os pobres, né? É repartir, é exercer os benefícios. Isso é a religião. Isso é a religião que eu acredito, e que não é uma neurose. E está aqui, está no meu livro. Então, vou dar um exemplo para a senhora. Jesus fez uma análise com uma mulher do poço, a mulher samaritana. Quando Jesus conversa com ela, ali é uma análise, ali é um divã, o divã ali é o poço, Jesus está na frente dela, e teve um momento que Jesus, na análise, ele fala assim: se você soubesse que está te pedindo água, você pediria e ele ia te dar a água da vida. E você nunca mais ia ter sede. Olha só como é que o analista vai despertando nela
A associação de ideias, a sua associação livre de ideias, ela precisa dizer alguma coisa. Aí teve uma hora que o Jesus falou assim, chama teu marido. Ó, Jesus já identificou algumas coisas que apareceu nas falas dela. Ela diz, eu não tenho marido. Mas eu não tenho marido. Aí o analista falou assim, você disse bem, porque você teve 5. E o que você tem agora não é o teu. Mas ela é por isso que a gente tem que ter cuidado com o dizer do analisando. Com o que o analisando está dizendo. Existe analista que pega aquele conteúdo da associação, anota no seu bloquinho e trabalha o que está sendo falado. E aquilo ali só é símbolos. Existe a verdade do dizer, mas não é a verdade absoluta. Aquilo ali são símbolos. A verdade está escondida. A verdade está sempre escondida. A verdade, ela jamais é dita na análise. Jamais é dita na análise. É por isso que o analista tem que interpretar, para chegar à verdade, trazer essa verdade que está inconsciente e torná-la consciente. Você não tem, eu não tenho marido. Disseste bem, porque o que você tem agora não é o teu. Mas ela diz que não tem. Que história é essa do que você tem agora? Ali o analista consegue trazer o conflito para a consciência, então ela sai convicta de que, de fato, ela encontrou uma solução para os seus conflitos e volta para a sua cidade analisada e bem resolvida. Então, dá para fazer sim, Aparecida, trabalhar com o espiritismo, tanto kardecista quanto da Umbanda, de qualquer tipo de religião, e trabalhar com psicanálise, desde que o objetivo dessas matrizes seja curar a alma. Agora, existe uma diferença. Aí aqui é fé, eu não quero transformar isso aqui num debate religioso, pelo amor de Deus, me queira bem, porque não lhe custa muito, pessoal. Qual é a diferença? Se alguém me perguntar assim, qual é a diferença da psicanálise para a religião? Aí, como pastor, se eu for responder uma pergunta dessa, eu vou dizer, a psicanálise salva. É a única diferença. Ou melhor, a religião salva. Trocando aqui, a religião salva. A psicanálise não tem propósito nenhum de levar ninguém para o céu, muito pelo contrário. A psicanálise não acredita numa vida após a morte. A psicanálise, ela entende que a vida tem que ser resolvida na vida. Não se resolve a vida depois que você passa dela. A psicanálise ensina isso. A religião já ensina outra coisa. Depois dessa vida, existe uma outra vida. Aí, tudo bem. Então, a diferença entre psicanálise e religião é que a religião salva. Só isso. Mas ela luta para curar as mesmas feridas da psicanálise, da religião. O sujeito está ali para isso, para ser abençoado. A religião que não cura a alma não é uma religião de Cristo. Jesus curou muita gente, não curou todos, mas curou muita gente da alma. Muita gente. Viu, Aparecido? Então é isso aí, dá para trabalhar tranquilamente, sendo religioso e sendo psicanalista. Meu professor, obrigado pela resposta. Excelentíssima resposta, como sempre. Espero que tenha acrescentado a muitos aí, tá? São 10h06, temos a Kátia. Oi? Aqui 10h06 no meu. Kátia Alves vai ser, nesse momento, a última a estar falando com o senhor, fazendo uma pergunta, mantendo os 3 minutos para ser objetiva. E após, eu vou, enquanto o senhor estiver respondendo a Kátia, eu vou pesquisar o link. Tem algum link específico, professor, para que eu possa colocar aqui e nos grupos sobre o livro do senhor? Tem sim. Não, eu acho que o meu contato, eu tenho alguns livros aqui comigo, entendeu? Eu acho que se você passar o meu contato para a turma, a Aline Moraes, por exemplo, ela recebeu o livro em Camboriú, mandei para ela, já chegou lá. Olha, as pessoas que têm comprado comigo têm recebido, entendeu? Algumas pessoas ainda não recebeu, mas muitas pessoas já receberam aí, tá bom? Tá ok. No estudo de casos, já tem a sua apresentação
informação e o seu contato. No Psicanálise e o Desconhecido, a gente vai estar colocando o contato do senhor lá também. Tá ok? Ele está lá no grupo. Professor, depois você responde lá no grupo. Eu até marquei você lá, tá, Elielbert? Ele não ouviu, Tudo bem. tá? Ouvi sim. Perfeito, então, tá? Lá no grupo e no estudos de casos, tá ok? Tá o seu contato. O link, então, vai ficar por conta do senhor mesmo, tá ok? Desde já, muito obrigado. Vamos ouvir aqui a Kátia Alves. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Ouvindo. Então, boa noite, professor Elielbert. E boa noite, professor Boa noite. Normando. Agradecer a vocês, foi excelente. A minha pergunta é simplória, é muito simples. Eu queria saber, desde o início eu fiquei com essa curiosidade, se o senhor, no primeiro momento, ou vocês dois, né, o que é que vocês acham como professores, no primeiro contato, realmente, com analisando, né, o interagente, se nós deveríamos perguntar qual a religião dele. Ou depende do contexto, depende do problema que ele traga naquele momento. A senhora está falando, perguntar ao paciente. Sim, ao paciente. É porque eu não uso esse termo, eu evito muito usar esse termo paciente, porque geralmente dizem que paciente você não é médica para chamar de paciente, não é seu paciente. Eu sempre ouvi isso em outros grupos. Então, me perdoe até eu não falar sobre paciente. Não, tudo bem. Lacan nos orientou a chamar de cliente. Eu já fico com dificuldade de chamar de cliente. Eu acho estranho também. Eu acho estranho porque eu trabalhei em outras áreas, né? E aí, quando eu chamo cliente, eu sinto que é como se eu estivesse fazendo uma venda. Sim. É esquisito, fica esquisito. E não é uma venda, não é uma transação comercial, digamos assim, né? Olha, eu costumo trabalhar com anamnese. Eu acho muito... Acho que contribui bastante quando você já vai atender o paciente, já tendo alguma porcentagem do que está acontecendo ali. Eu faço. Eu gosto muito de trabalhar. Na anamnese, eu faço essa pergunta. Se o paciente pertence a alguma religião. Entendeu? Porque se você... Não tem nenhum problema perguntar se ele pertence a alguma religião. É importante ele dizer, porque você vai ter uma ideia do nível de superego desse paciente. Geralmente, as pessoas que são religiosos, elas possuem um superego muito caprichoso. Né? Muito caprichoso. Então, você já vai ter um nível, né, para poder trabalhar com essa questão da culpa, né? Você pode ter uma ideia de como está esse recalque. Então, não é problemático perguntar se o paciente ou se o cliente tem alguma religião ou não. Eu não sei se o termo correto seria também... Eu geralmente eu pergunto, até para eu ter conhecimento até qual nível ela está sendo doutrinada também, e se isso está interferindo, né, no problema que ela vem trazendo, né? Eu não digo a ela, claro, mas eu já anoto para que eu vá tendo subsídios para, no decorrer dos atendimentos, eu entender essa questão. Então, respondeu. Eu costumo perguntar nome e sempre pergunto a religião, mas aí eu fiquei na dúvida. Mas foi bem esclarecedor esse momento aqui com vocês. Foi ótimo, excelente. Nenhum problema perguntar se pertence a alguma religião, não. Tá bom? Tá ok, obrigada. Professor, valeu, Kátia. Vou fazer uma pontuação aqui para a Kátia, em relação ao que o senhor falou também. Faz-se necessário, né, saber também a religião do paciente. A nossa religião não pode influenciar a nossa forma de interpretar, mas conhecer a religião do paciente permite com que a gente perceba o que o professor trouxe aí, como essa pessoa construiu o seu relacionamento com a realidade, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, que objetivos alcançar. É muito importante, porque ela vai se relacionar com a realidade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma religião pode olhar uma enfermidade
como uma aprovação divina. Vai trazer isso na clínica. Isso vai ter que ser trabalhado, buscando com toda certeza algo de um saber inconsciente, para que essa pessoa possa se relacionar com a verdade que ela tem sobre aquela enfermidade. Chorar, declarar sua tristeza e poder manter ali algum tipo de relacionamento sadio com a situação que está vivendo, sem utilizar o recurso da religião para que em algum momento isso seja, né, utilizado como uma tentativa de defesa, para não viver aquela situação angustiante. Eu costumo, professor, utilizar o termo paciente, né, como uma herança da clínica médica de Freud, mas a gente tem ali um Lacan analisando, né, analisante, tem pessoas que chamam de cliente, né, por uma influência mais contemporânea, mas acredito que os próprios pacientes também, em algum momento, vão se colocar em alguma posição. Geralmente, quando eu estou atendendo, me chamam de doutora. Sim. Às vezes eu fico com receio de dizer, não, eu não sou doutora, né? Não me chame de doutora. E aí eu deixo. Acontece muito isso também. Aí eu ajo com naturalidade. Mas eu fico com muito receio dessa questão, até por questão de vir, né, depois eu descobri que você não tem formação em medicina ou em alguma área da saúde, porque minha formação, minha graduação é em outras áreas, entendeu? Sim, entendi. Aí eu tenho muito receio com relação a isso, mas Muito basicamente bem. é isso aí. Muito obrigada a vocês. Valeu, Kátia. Muito boa sua pergunta, tá? Obrigada. Tá sem áudio, Normando. Eu não estou ouvindo. Voltou agora? Tá, voltou, Agora né? sim, voltou. Obrigado, né, pela sua participação mais uma vez. Riquíssima a oportunidade de ouvir o senhor. Obrigado pelos colegas, né, com as suas perguntas, com as suas pontuações. Nós temos aí, hoje, o professor Leobert, né, na frente para poder estar trazendo esse conteúdo, esse conhecimento. É assim que se faz psicanálise. Os colegas que estiveram conosco até agora, os que não puderam continuar, depois vão ver o vídeo lá no canal do YouTube. Tá? Nós temos aqui a Amanda Vieira levantado a mão. Diga, Amanda. Oi? Diga. Não. Ele vai se comunicar com a galera lá pelos contatos que foi apresentado lá no grupo, tá? Conforme for, se forem perguntando, pode marcar ali a apresentação do professor, porque lá está o contato dele, tanto o contato do telefone, quanto... ele, entendeu? Sim. Aí a pessoa clica no nome dele e já vai direto lá para ele. Tá ok. Perfeito. Professor, o senhor quer fazer mais alguma consideração? Fique à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, tá, de estar com vocês. É muito bom poder estar perto de amigos que, assim como a gente, né, tenta, como diz o Freud, ajudar as pessoas. Ele chamou de homenzinhos, né, numa linguagem sarcástica, mas nós falamos pessoas, né, Normando? Pessoas que a gente, assim, fica muito feliz, né, quando consegue tirar as pessoas daquele conflito, né? É muito bom, né? E vou dar um conselho para vocês: não se esqueçam de fazer análise, tá bom, pessoal? Não abandone a clínica. O bom psicanalista é aquele que está sempre procurando estar em dia com as suas análises, com os seus conflitos, conversando, né? Para que a psicanálise seja sempre um mecanismo de uma ajuda verdadeira, né? Não uma ajuda folclórica, tá bom? Estou à disposição de todos vocês, tá? Eu vou lançar o meu livro agora, o meu próximo livro, no mês de março, tá? E vou compartilhar com vocês. Vou falar sobre narcisismo. É um compêndio clínico de pacientes narcisistas que a gente... Quer dizer, narcisistas não diagnosticados por mim, tá bom?
Não que eu tenha diagnosticado fulano, beltrano como narcisista, nada disso. As pessoas que chegam até mim diagnosticados e que insistem em dizer que são narcisistas, como se ninguém fosse, né? E a gente acaba tendo alguma experiência, a gente anota essa experiência, transformamos isso em livros e vou lançar pela mesma editora a partir do mês de março. Eu gostaria de ter vocês aí nessa interação, tá bom? Muito obrigado. Desejo a vocês uma ótima noite, tá bom? E um ano de 2025 assim, muito próspero, tá? Desejo uma clínica próspera, uma clínica cheia de clientes, de pacientes, analisandos, enfim. E que a psicanálise se desenvolva muito através de vocês. Um beijão para vocês. Ana Paula, fique à vontade, tá? Para fazer também a consideração final, a Amanda também, e a gente vai estar encerrando. Muito obrigado, tá? Agradeço imensamente a participação de todos, em especial o nosso convidado, Elielbert Falcão. Aproveitando já para mais para frente, convidar novamente para esse outro livro, né? Um bate-papo sobre esse assunto que é muito interessante, né? Suas contribuições foram valiosas, muito aprendizado, tá? Para a gente. Foi ótimo e desejo a todos uma excelente semana, tá bom, gente? Obrigado. Ana Paula, manda um beijão pro Salomão para mim, tá bom? Pode deixar. Fala com ele que eu estou sempre lá no Espírito Santo, eu estou sempre ali em Guarapari, e quando eu passar aí eu vou entrar aí para poder a gente tomar um café juntos. Tá bom? Vamos marcar sim, ó. Muito obrigado, pode deixar que eu vou falar com ele. Ele está até mal, né? Bem mal, então, mas por isso que não está aqui, tá? Tá bom. Obrigado mesmo, tá? Amanda? Muito legal. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Agradecer também a todos que estão aqui, disponibilizaram um tempo bem valioso, agregou bastante valores. E sobre o café com bolo que Normando falou que eu ia fazer, professor, ele me colocou na berlinda. Mas já que todos nós vamos ao Espírito Santo, o próximo café com bolo vai ser lá na casa de Salomão e Paula. Opa, beleza. Melhor ainda. Vamos fazer a noite dos psicanalistas. Muito bom, muito bom. Fico feliz. Valeu, então. Muito obrigada a todos. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.